Fala galera, Daniel Teves aqui para mais um vídeo no Pista Livre. Hoje eu quero falar com vocês sobre a Fórmula 2 e eu quero abrir esse vídeo pedindo para vocês se inscreverem no canal, curtir esse vídeo e eu quero deixar a frase de que a Fórmula 2 não é a Série B do Campeonato Brasileiro, onde o campeão sobe automaticamente para a divisão de cima. Isso não acontece na Fórmula 2. A Fórmula 2 ela é a última categoria de acesso para jovens. A partir daí você vira um profissional, né? Não que a Fórmula 2, 3 e tal, os pilotos jovens não são profissionais, mas você entendeu. Da Fórmula 2 você vai para alguma categoria onde você precisa se manter, receber salário e tudo mais. Coisas que não acontecem normalmente na Fórmula 2, tá? Então para que serve a Fórmula 2 se o campeão não vai subir para a Fórmula 1 automaticamente, Daniel? E eu te respondo. A Fórmula 2 ela serve para duas coisas. A primeira é aumentar o valor agregado da Fórmula 1 ao vender o seu pacote para um GP, para uma cidade específica. Como assim, Daniel? Se você reparar, a Fórmula 3 e a Fórmula 2 e também a F1 Academy, que é a das meninas, normalmente fazem as suas corridas no mesmo final de semana que a Fórmula 1. Isso porque é muito mais fácil para a FOM, que é a empresa que organiza, né, a Liberty Media, né, que organiza e vende as coisas da Fórmula 1, é muito mais fácil para ela vender um pacote onde, nesse final de semana você pagando X vai ter Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3. Então isso atrai muito mais público, garante mais ingressos e é mais interessante comercialmente. Na questão de esportividade, a Fórmula 2 serve para você testar pilotos, eles estão na última categoria jovem, a última categoria de aprendizagem. Ali eles vão ter o maior holofote possível dentro das categorias de base. A Fórmula 2 basicamente é a porta de entrada para a Fórmula 1, mas isso não quer dizer que você vai conseguir cruzar essa porta. Você precisa de muitos fatores, na verdade são 4 fatores que eu componho um piloto para chegar na Fórmula 1 e eu vou explicar ela para vocês logo mais. Mas eu preciso dizer que sim, entre as categorias de base, o campeão normalmente sobe para a categoria de cima. Muito porque as mesmas equipes estão envolvidas na Fórmula 4, Fórmula 3 regional, Fórmula 3 e Fórmula 2. Então eles acabam vendo que um piloto foi campeão e a própria equipe fala, fulano de tal é muito bom, vamos colocar ele na categoria de cima. E às vezes acontece até no meio do ano. Por isso tem muitas estreias no final da Fórmula 2 e da Fórmula 3. Mas então como é que sobe para a Fórmula 1? Bom, como eu disse para vocês, para mim são 4 critérios que precisam ser atendidos, ou pelo menos 3 deles precisam ser bem atendidos para que você entre na Fórmula 1. Ao contrário do que muita gente acha, o mais importante na minha opinião é estar em uma academia das 10 equipes da Fórmula 1. 10 não, porque a Haas ela não tem um programa de jovens pilotos, ela não tem uma academia. Então você tem que estar numa academia de qualquer outra equipe para você poder abrir mais portas para você poder entrar na Fórmula 1. E eu provo isso com dados. Dos últimos pilotos que subiram para a Fórmula 1, a grande maioria estava envolvida com uma categoria de base. É só você reparar, por exemplo, o último promovido até o momento, o Franco Colapinto estava substituindo o Logan Sargent. Ambos eram da academia da Williams e ambos subiram diretamente para a Williams. O Oliver Bearman também estava envolvido com a Ferrari, mas eu vou falar mais dele depois, porque é um outro critério. O Jack Doohan, que foi confirmado aí para a próxima temporada na Alpine, ele era da academia da Alpine e é interessante que ele terminou em 4º no último ano dele da Fórmula 2, então nem foi um ano de tão destaque, ele perdeu para 3 pilotos. Tem o Pourchaire, Frederic Vest e Ayumu Iwasa, que agora está na Super Fórmula japonesa, caso você queira saber. Como eu citei, né, o Logan Sargent foi um dos pilotos que subiram. Muita gente caracteriza só porque ele era americano, não é essa a verdade. A verdade é que ele era um piloto da academia da Williams e estava em 4º colocado no campeonato da Fórmula 2 dele. Ele era o melhor piloto da academia da Williams disponível naquele ano para poder alçar para a equipe principal. Outros pilotos que estavam envolvidos em academia é o Oscar Piastri, que enquanto campeão ele era da academia da Alpine, depois teve aquele rolo jurídico e ele foi para a McLaren. Ele passou um ano como reserva, mas era garantido que ele iria entrar na Fórmula 1 de alguma forma. Assim como o Guanyu Zhou. Guanyu Zhou ele fez as categorias de base dele pela Alpine, mas aí ele conseguiu uma vaga na Sauber, né? Hoje Kick Sauber. E como teve um patrocínio também forte, a Sauber ficou interessada nisso. O Mick Schumacher subiu para a Fórmula 1 no ano dele de campeão, porque ele era um piloto Ferrari,
da academia da Ferrari. A Ferrari comprou uma vaga, entre aspas assim, né, costurou um acordo com a Haas para colocar ele ali na Fórmula 1. Outro que também subiu por academia, né, foi o Yuki Tsunoda. No ano que o Mick Schumacher foi campeão, em 2020, o Yuki Tsunoda foi o terceiro colocado. E ele ficou só 15 pontos atrás do Mick. A Red Bull precisava subir um piloto para a AlphaTauri e ela subiu o Yuki Tsunoda. Outros 3 pilotos já super conhecidos, né? A gente tem o George Russell, que foi campeão em 2018. Ele foi alçado para a Fórmula 1 correndo pela Williams, mas ele era um piloto da academia da Mercedes. O Lando Norris era um piloto da McLaren e foi vice-campeão em 2018. E o Alexander Albon foi terceiro colocado em 2018. Olha essa trinca aí, hein? George Russell, Lando Norris e Albon. O Albon foi o terceiro e alçou para a AlphaTauri, melhor, na época Toro Rosso, né? Ele foi alçado porque ele era o melhor piloto que a Red Bull tinha disponível nas categorias de base. Voltando mais para trás, a gente já tem também o Charles Leclerc em 2017, que ele alçou para a categoria principal por causa da academia Ferrari, onde ele pilotou pela Sauber por um ano para depois ir para a Ferrari. Bom, como eu disse para vocês, a academia é uma parte muito importante e se mostra meio complicada quando você não tem uma academia por trás, como foi o caso do Felipe Drugovich. Apesar do Drugovich ter vencido e muita gente no ano ficado falando o legal é que ele não tem academia, não tá preso a ninguém, não pode negociar com todo mundo. Isso não é mentira, é verdade, ele consegue, mas muitas portas se fecharam por ele não ter experiência. Uma coisa importante de vocês saberem é que quando um piloto está numa academia, ele está na academia da Mercedes, por exemplo, Andrea Kimi Antonelli, que foi recentemente anunciado pela Mercedes, gente, ele não está só pilotando na Fórmula 2, então não dá para você só olhar o resultado que ele está tendo na Fórmula 2. Ele está pilotando em simulador da Fórmula 1 porque ele já está sendo preparado para alçar para a Fórmula 1. Ele já está pilotando há muito tempo em simulador, coisa que o Felipe Drugovich, no caso, nunca fez. O Felipe Drugovich ele só foi começar a ter contato com a Fórmula 1 mesmo, com os carros de Fórmula 1 e com o simulador de Fórmula 1, quando ele assinou contrato para ser reserva e também jovem talento da Aston Martin. Então, por exemplo, o Antonelli, ele já está pilotando os carros da Fórmula 1 antigo, ele já está fazendo treinamentos no simulador, assim como o Jack Durham está fazendo, assim como o Ollie Bearman também está fazendo. Esses pilotos já estão sendo preparados para assumir a Fórmula 1. Então é natural que eles também tenham alguns problemas na Fórmula 2, afinal se você vai ficar treinando sempre Fórmula 1 e senta num carro mais lento e com menos aerodinâmica que uma Fórmula 2, você acaba batendo, você acaba perdendo pole position, você acaba se envolvendo em incidentes bobos por causa do time de frenagem que é diferente e por aí vai. Mas é importante notar que uma academia, ela ajuda muito você, principalmente se você estiver numa academia como a da Mercedes, da Red Bull e da Ferrari. Afinal, elas têm contratos ou mais vagas disponíveis no grid para você poder alçar para a Fórmula 1. O segundo critério, muita gente colocaria como o primeiro, mas eu não coloco por causa da quantidade de portas que se abre com a academia. Mas o segundo critério é você tem que ser talentoso e tem que ser rápido. Afinal, para você conseguir uma academia, você precisa ter resultados expressivos no kart ou na Fórmula 4 para você encaixar e poder ir para uma academia, se credenciar para ir numa academia de pilotos. Dessa forma, você consegue ter títulos e consegue ter portas abertas para uma academia. Então você precisa ser rápido e talentoso, ou pelo menos minimamente rápido para você poder entrar numa academia. Porque se você não tiver nem um pouco de talento, você nem sequer uma academia você vai ter, também não deve conseguir patrocínios fortes e por aí vai. Todas as coisas que você precisa ter para a Fórmula 1, se você não for rápido, dificilmente você vai conseguir. Então, antes de você lembrar de pilotos fracos aí que chegaram à Fórmula 1, lembre-se que em algum momento ele mostrou talento, em algum momento ele mostrou velocidade o suficiente para estar em uma academia ou chamar a atenção de alguma equipe da Fórmula 1. E como eu já adiantei, o terceiro critério é ter patrocínio forte. Ah, mas Daniel, você está dizendo de pilotos pagantes? Não, eu estou falando de patrocínios pessoais. Você ter marketing o suficiente para chamar a atenção de empresas e você ter um patrocínio forte. Afinal, a Fórmula 4, a Fórmula 3 regional, a Fórmula 3 e a Fórmula 2, o piloto paga por aquela vaga através dos seus patrocínios que vão ser estampados no carro. Sem patrocínio você não pilota numa categoria de base. Se alguém disser o contrário para você, essa pessoa está redondamente enganada. Mas todos os pilotos precisavam trazer patrocínios fortes.
com exceção do Antonelli, que esse ano está correndo na Fórmula 2, e basicamente a Mercedes é que está bancando. Se você reparar, o carro dele quase não tem patrocínios. Mas de qualquer forma, alguém tem que bancar a sua permanência nessas categorias de base. Se você está numa academia, com certeza ela vai te ajudar com o aporte financeiro ou com a ponte para conseguir patrocínios. Mas a grande maioria é você e seu staff que vão ter que precisar correr atrás. Como o Bortoleto tem vários patrocínios, aí como você pode ver no carro dele, tem da Porto, tem da BRV e por aí vai. Ele tem que trazer esses patrocínios para estampar os carros da categoria de base para poder mostrar o seu talento nessas categorias. E para fechar, o quarto critério é ter o timing certo. É muito comum pilotos estarem bem em categorias e quando chega na Fórmula 2, que é o nosso grande objetivo aqui, falar sobre a Fórmula 2, chega na Fórmula 2, você tem um time ruim. O que eu diria de um time ruim? Você chegou num momento onde tinha muitos pilotos bons e o campeonato é muito equilibrado, ele é muito maluco, porque tem corrida de grid invertido, tem corridas que você quase não consegue correr pela quantidade de pancas que a galera lá atrás bate, né? E aí você fica atrás de safety car muito tempo, não consegue se recuperar, problemas de classificação. Então ter um time ruim, ou seja, ter muitos adversários na Fórmula 2 pode te atrapalhar. E quando não tem, ainda pode ter um outro problema. Você pode se destacar e ser campeão e não conseguir subir para a Fórmula 1 porque não tem vaga disponível para você. E esse caso é muito prático. Eu posso citar o de 2019, quando o Nick De Vries foi campeão, mas ele não pôde ser alçado para a Fórmula 1. Porque a Mercedes, que era a academia dele, tinha os dois pilotos contratados, na época Hamilton e Bottas, e você não iria substituir nenhum dos dois por eles, até porque o próximo da lista da Mercedes seria o George Russell. Ele já estava ocupando uma vaga na Williams, que era de um acordo feito entre a Mercedes e a Williams. Então Nick De Vries, que era um piloto da Mercedes, não ia conseguir costurar mais um acordo ali e colocar dois pilotos Mercedes na Williams. Ele poderia ter sido colocado em outras equipes, mas acabou não acontecendo, ele acabou virando reserva, ficou, e só anos mais tarde, em 2023, que ele teve a chance de pilotar na Fórmula 1 já muito tempo depois, e por um motivo que eu vou citar depois lá na frente, onde novamente eu vou citar o De Vries. Outro que também teve um time ruim, mas que acabou dando certo por causa do seu histórico, foi o Oscar Piastri. O Oscar Piastri ele subiu como um meteoro. Ele foi destruindo todos os adversários dele em todas as categorias possíveis e venceu a Fórmula 2 no primeiro ano. Foi até muito antes do que a Alpine esperava, porque ela fechou o contrato com o Alonso, esperando que o Piastri iria ficar mais um ano. Só que aconteceu que o Piastri foi campeão, e o campeão da Fórmula 2 não pode voltar a disputar a competição. E o Alonso também fez uma bagunça ali na Alpine. E aí teve todo aquele imbróglio. Ele ficou um ano como reserva, pilotando os carros da Alpine, fazendo simulador e tudo mais, e acabou indo parar na McLaren. Mas ele poderia não ter conseguido. Outro do time ruim foi o Felipe Drugovich. O Felipe Drugovich ele fez 3 anos na Fórmula 1, o que não é muito bom, tá? Diga-se de passagem, apesar de ele ter sido campeão com a maior margem possível de um piloto da Fórmula 2, foram 101 pontos sobre o Theo Pourchaire, ele ainda assim não deixou uma boa impressão, porque o primeiro ano dele foi bom, ele ficou em 9º colocado, com uma equipe mais fraca, que era a MP. Depois do segundo ano ele foi muito mal, porque ele estava com a Virtuosa, que era uma equipe melhor, e ele ainda assim terminou atrás de muita gente, e no terceiro ano ele conseguiu ganhar o título. Mas não só isso, além dele não ter uma academia, ele também teve um time muito ruim, onde basicamente todos os pilotos se mantiveram no grid da Fórmula 1. Não houve vagas para ele, ele assinou um contrato de reserva na Aston Martin, e até agora ele é sondado por várias equipes, aparece notícia aqui e ali, mas acredito eu que o time do Drugovich ele se acabou. Até esse momento que eu tô gravando o vídeo, eu não creio que o Drugovich deva mais conseguir uma vaga na Fórmula 1, porque o tempo ele vai passando e os pilotos novos vão aparecendo de outras categorias e com idades mais baixas e vai acabar impressionando mais as equipes. E também tem o Theo Pourchaire, que também foi no terceiro ano, ele tomou um pau do Drugovich em 2022, ele disputou bem a temporada de 2021 e 2023 ele foi campeão com apenas 11 pontos sobre o vice-campeão, que foi o Frederic Vest. O Theo Pourchaire ele é um piloto da academia da Sauber, ele está como reserva nesse ano, ele também está disputando algumas corridas na Indy, mas eu acredito que o time do Theo Pourchaire acabou, tanto é que recentemente
Foi dito pela equipe da Audi, né, que é a Sauber atual, mas ela vai virar Audi logo logo. Eles contrataram o Nico Hülkenberg para ser o piloto principal, e a segunda vaga deles já foi declarada, que é entre o Valtteri Bottas e o Gabriel Bortoleto, o que significa que o Theo Pourchaire foi empurrado para baixo, por debaixo do tapete, e não deve conseguir também uma vaga. Por isso o time certo é muito importante, e o Bortoleto está conseguindo fazer isso. Eu vou usar o exemplo do Bortoleto, que o Bortoleto, mesmo que ele não seja campeão, as chances dele conseguir uma vaga para a Fórmula 1 é muito maior. Ele está numa academia forte, que é a da McLaren, ou pelo menos uma academia respeitada, né, pelo todo mundo. Ele tem o contrato dele que ele pode pilotar por outras equipes, né? Ele pode ser emprestado, entre aspas, para outras equipes, tanto é que ele está sendo sondado para pilotar pela Sauber. Até porque a McLaren ela tem ciência que ela tem o Gabriel Bortoleto, que é um talento, que é jovem, mas ela tem dois pilotos muito jovens, que são o Lando Norris e o Oscar Piastri. Ela não vai se desfazer de nenhum dos dois para subir o Bortoleto, mas ela também não deve querer perder esse talento para o futuro. Portanto, ela deve colocar no contrato ali que ele pode pilotar por outras equipes, desde que seja feito um acordo e tudo mais. Mas o Bortoleto ele pegou um time muito bom, porque ele, mesmo que ele não alce para 2025, 2026 vai ter uma grande mudança de regulamentos, então é bem provável que ele consiga uma vaga em 2026. Se vocês repararem, eu não estou achando que o Bortoleto será o piloto da Sauber, eu acho que eles vão ficar com Bottas. Mas, né, torço pelo Bortoleto. Eu disse para vocês que existem outras formas de você subir para a Fórmula 1 sem ser o caminho natural, que é esse que eu citei. Uma delas é a bela e conhecida e odiada vaga de pagante. Eu posso citar, por exemplo, recentemente um piloto que trouxe um patrocínio muito forte e conseguiu uma vaga, que foi o Guan Yu Zhou. Ele não era um piloto ruim, ele nos seus anos de Fórmula 2, ele foi terceiro colocado no ano onde o Piastri foi campeão, né? Ficando atrás também do Robert Schwartzman. Anteriormente ele foi o sétimo colocado em 2 campeonatos. Ele disputava e tinha velocidade boa, mas estava na equipe Alpine. Eles não iam alçar ele para a Fórmula 1, afinal eles já tinham um problema com o Oscar Piastri, e ele conseguiu ali romper um contrato de academia e assinar com a Sauber, carregando patrocínios chineses que ele tem. Não é que ele tirava do bolso para comprar essa vaga, mas ele trouxe um patrocínio muito forte que chamou a atenção. Outro piloto, aí no caso, totalmente pagante, esse aqui é o nosso piloto farofão da vez, né? Estou falando de Nikita Mazepin, que trouxe a Uralkali lá para a Haas, e ele foi apenas o 5º colocado em 2020 e o 18º em 2019. Não são resultados assim fantásticos, mas ele disputou a categoria de uma forma honesta, mas não ia ser alçado para a Fórmula 1 de forma alguma. Mas ele conseguiu, entre aspas, comprar uma vaga na Haas. Anteriormente, o próprio Nicolas Latifi conseguiu comprar uma vaga na Williams. O Latifi até que teve uma categoria de base bem melhor, porque o Latifi ele foi 5º colocado em 2017, ele foi 9º colocado em 2018, e em 2019 ele foi vice-campeão perdendo para o Nick De Vries. Ele depois trouxe o patrocínio dele mesmo para a equipe Williams e conseguiu uma vaga. Esses 3 pilotos, se você reparar, não são vagas assim tão procuradas por pilotos da Fórmula 1 na época onde eles assinaram. Então, basicamente, se você reparar, todo piloto pagante ele vai pilotar na segunda vaga de uma equipe ruim ou fraca no grid. Raramente você vai ver alguém pilotar ou comprar. Eu diria que ninguém vai conseguir comprar uma vaga numa Ferrari, numa Red Bull ou mesmo na Mercedes. Tá certo que o Pérez praticamente me parece que está comprando aquela vaga na Red Bull, mas isso é assunto para outro vídeo. Outra forma de você chegar na Fórmula 1, e a terceira meio maluca, é você ser um piloto reserva, ter a oportunidade de ouro de pilotar. E eu vou citar 3 casos aí que vão corroborar para o que eu tô falando. Para começar, nós temos aí mais recentemente o Oliver Bearman. Ele era piloto reserva da Ferrari, né? E ele pilotou no lugar do Carlos Sainz, que teve um problema de saúde. Ele foi muito bem na corrida, marcou pontos pela Ferrari, impressionou, e aí acabou assinando um contrato mais recente pela Haas. Então, sim, pilotar bem num dia que você é o substituto te garante uma vaga no ano seguinte. Outra pessoa que teve a mesma situação foi o Nick De Vries. O Nick De Vries, depois de muito tempo esquecido, ele era piloto Mercedes, estava sempre ali sentado,
O Albon teve um problema de saúde e quem assumiu foi Nyck de Vries. Ele pontua pela Williams e no ano seguinte aparece com um contrato para pilotar pela AlphaTauri. Outro que também virou um super substituto, mas não tinha tanto destaque assim nas categorias de base, é o Liam Lawson. Hoje não tem ninguém que vai falar assim que o Lawson foi assado para a Fórmula 1, por quê? Mas o Lawson, no ano que o Drugovich foi campeão, ele foi apenas o 3º colocado, e no ano anterior ele foi apenas o 9º colocado do campeonato. Então o Lawson não tinha muito destaque, ninguém falava de subir o Lawson para a Fórmula 1, até o momento ele não está confirmado, mas ao que tudo indica ele deve correr pela Racing Bulls no lugar do Daniel Ricciardo, pelo menos é o que o Helmut Marko vem falando por aí. De qualquer forma, ele só ficou com seu nome ventilado e sendo cogitado na Fórmula 1 por ele ter substituído o Daniel Ricciardo em algumas corridas e ter ido muito bem. Então, às vezes você não tem um desempenho muito bom na Fórmula 2, estar como reserva e você ter a sorte de entrar num carro de Fórmula 1 por uma corrida que seja, pode te ajudar a alçar para a Fórmula 1. Essa é uma forma que o Drugovich pode acontecer de subir para a Fórmula 1. Se ele pilotar no lugar do Stroll ou do Alonso por uma corrida que seja, eu acredito que ele vai mostrar um bom desempenho e deva mostrar para a galera que ele tem capacidade de pilotar na Fórmula 1 no ano completo. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham da Fórmula 2, dos pilotos que devem subir, de quem não deve subir e por aí vai. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no Pista Livre. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.